Boa noite, graça e paz. Que alegria poder dividir esse momento com você, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, meu amigo e minha amiga que nos dá a honra de entrarmos agora na tua casa, no teu lar, junto com essa grande família que é a Igreja do Senhor. Nesta noite de quarta-feira, nós estamos juntos para mais um culto de oração, mais um culto de estudo bíblico, onde já é de praxe da nossa igreja dedicar esses minutos, esses momentos à palavra de Deus. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Pastor Silas Augusto, pastor auxiliar, junto com o pastor Isaías, e juntos estamos fazendo essa grande obra, que é ser um representante do reino de Deus aqui na terra. Nesta noite, eu gostaria que você pegasse a palavra de Deus, pegasse o exemplar da palavra de Deus e fosse comigo lá em Salmos. Onde que fica isso, pastor? Lá no Velho Testamento. Salmos foi um livro escrito pelo rei Davi, grande parte foi escrito por Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem voltado em louvar e adorar a Deus. Lá no capítulo 18, versículo 2, diz assim: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Olha que declaração linda, declaração de uma pessoa que confia, declaração de uma pessoa que sabe em quem ele espera. Eu quero, nestes minutos, compartilhar com você algo e fazer você pensar. Nós, pastores, nós somos considerados formadores de opiniões. Muitas vezes nós lançamos algo, lançamos uma pérola e aguardamos, que tenha um retorno. E qual tem sido as bases da nossa vida? Quais são as nossas bases? Eu quero dizer para você que a grande maioria das pessoas hoje estão edificando a sua vida em uma base sem fundamento. Quando a gente fala de fundamento, talvez o exemplo maior que nós temos são as edificações. São os grandes prédios, as grandes construções, casas. Talvez você não é um profissional da área, mas é fácil entender que para uma casa, para um edifício, precisa ter uma boa edificação. Exemplo, tem pessoas que estão edificando a sua vida, estão edificando o seu casamento por emoção. Pastor, o que é isso? Às vezes jovens que querem sair debaixo ali da opressão do pai, talvez de um abuso familiar, e aí ela constrói uma outra família, um outro lar sem base. Qual foi a base dessa pessoa? Foi a fuga, foi o escape. Outro exemplo também, profissão. Às vezes a pessoa ela procura uma profissão porque ganha mais, mas não tem amor no que faz. Não tem uma dedicação no que faz. Está lá por causa do ganho, está lá por causa do status, mas não tem base, não tem conteúdo. Outro exemplo também que eu posso dar aqui, relacionamentos. Pessoas criam relacionamentos pensando em aproveito, é uma base muito rasa, uma base sem fundamento, sem confiança, sem respeito e só por interesses. Outras pessoas que acabam querendo passar uma imagem artificial. Você vê aí o artista, um personagem, você vê que ele consegue passar uma imagem, e realmente não é aquilo que ele é. Ele se torna um papel, ele faz um papel, ele se torna um personagem, e muitas vezes você vê e fala, olha, não teve conteúdo, foi muito fraco esse personagem, foi muito fraco a atuação desse profissional. Então eu vejo que hoje a sociedade ela não tem uma sustentabilidade.
tudo muito frágil, é tudo muito paliativo, né? A gente vê aí pessoas abandonando o barco por coisas simples, por coisas pequenas. Outro exemplo também, né, um outro ponto que eu quero trabalhar com você seria, pensando assim, outro ponto, pessoas hoje que buscam Deus, né, ela busca Deus por interesse e por medo. Hoje é colocado Deus como, né, algo imediato, mais do que nunca que nós estamos aí vivenciando essa pandemia, estamos vivenciando esse momento de incerteza de governo, incerteza profissional, incerteza financeira, onde não existe mais solução, né? Os hospitais estão cheios, falta UTI, falta respirador, e ainda você vê uma questão política, uma questão social e pessoas sofrendo, né? E aí vem pessoas colocando Deus como interesse, como troca, ou por medo. Eu vou buscar Deus porque senão Ele vai me castigar. Tem pessoas que estão atribuindo tudo isso a Deus por castigo, dizendo que Deus ele é carrasco. Outro ponto também que eu quero trabalhar com você é pessoas, porque não tem a base, não tem fundamento, ela quer Deus como Salvador. Ela quer um Deus que salve a sua saúde, ela quer um Deus que salve o seu casamento, ela quer um Deus que salve o seu relacionamento interpessoal, ela quer um Deus que tire ela de empregado e coloque ela como patrão, ela quer um Deus que tire ela da casa de aluguel e dê uma casa própria no condomínio. Isso eu acho muito raso, eu creio, isso é um relacionamento sem base. Em vez da pessoa buscar e entender e ter um relacionamento profundo com Deus, ter um relacionamento onde Deus seja a base sólida, de sustento, de firmeza. Tem pessoas que acabam tendo o seu momento de felicidade porque compra o carro. Olha a base dessa pessoa, um carro novo. Olha a base da pessoa, uma casa nova. Olha a base da pessoa, um relacionamento novo. Olha a base da pessoa, relacionamentos de pessoas que não sabem do seu passado. E quando isso perde o sentido, perde a graça, perdeu a alegria dessa pessoa também. Pessoas que a gente vê aí nesses dias que voltou a liberação do comércio, shoppings hiperlotados. Então, assim, pessoas querendo estar inserida no movimento, numa prática, porque a alegria dela está ali, a base dela é ali. Ela precisa estar inserida neste contexto. Mas aí quando você conversa com pessoas, são pessoas vazias. São pessoas que não têm uma base. Pessoas que não teve aquela base da família, da educação, do carinho, do respeito, que não cresceu tendo esses valores éticos, morais, até valores cíveis. Você lembra do passado? Onde algumas pessoas, se eu falar muito vão saber da minha idade, onde nós no passado tínhamos o valor. Qual que era o valor, pastor? De ainda a primeira, segunda, terceira série, a gente cantava o hino nacional, a gente usava o avental branco, usávamos a camiseta da escola, tínhamos um respeito pelo educador, pelo professor. Se nós chegássemos em casa com bilhete, com recado para o pai, nós éramos repreendidos no momento e tínhamos que se desculpar com o nosso educador. E hoje, qual que é a base de hoje? Provavelmente, que esse pai e essa mãe vai discutir com o professor, porque ele paga, porque é ele que sustenta essa instituição. São os valores de hoje. São os valores que eu preciso estar bem, custe o que custar.
Eu preciso me destacar, aconteça o que acontecer. Então, pessoas que constroem a sua vida numa base muito rasa. Mas nós vimos aqui em Salmos que Davi ele está confirmando, né, quem é a sua base. Agora tem outro texto que eu quero também estar lendo com você, que está lá no Novo Testamento, que está em Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 46 em diante. Olha que nós vemos o salmista expressando, e aqui nós encontramos o próprio Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele está discipulando, ele está explanando, ele está o Sermão da Montanha, muito conhecido, onde ele fala de valores, de verdades. Ele fala assim com uma autoridade para as pessoas que estão ouvindo, para os seus seguidores. E ele diz assim, capítulo 6, do versículo 46 em diante: Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e observa, eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada na rocha. Mas o que ouve e não pratica, semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, a qual bateu com ímpeto corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Essa passagem está em dois evangelhos, ela está em Mateus e está em Lucas. E nós encontramos alguns exemplares que colocam uma casa edificada na areia. A areia ela é importante na massa. A areia, o cimento, a água, né, esses três trabalhando junto, vai trazer uma grande edificação, vai ajudar no concreto, na massa, a pedra. Você vê que nós usamos aí na construção civil, nós usamos o cimento, a areia, o cal, o reboco. Mas quando é para edificar, quando é para ter a base, as colunas, nós usamos o quê? A areia, o cimento e a pedra. Olha a diferença. Porque nós precisamos ter uma base sólida, precisamos ter uma estrutura para aguentar um prédio. E as pessoas, muitas das vezes, acabam não tendo essa estrutura emocional. Pessoas que colocou a sua fé numa base muito rasa. É o que nós vimos aí. Pessoas que vão para alguns ministérios, vão para algumas religiões, né, querendo um Deus fast food, querendo um Deus drive, onde você passa, pega a bênção e pronto. Mas aí quando vem as lutas, vem as adversidades, essas pessoas não têm base. Pessoas que acabam não tendo uma convivência numa casa de oração, ela não tem história, ela passa de igreja em igreja, ela passa de ministério em ministério, ela passa de religião em religião. E aí quando vem a luta, vem a prova, ela não tem um líder espiritual, ela não tem um mentor, ela não tem uma cobertura espiritual, uma cobertura pastoral, ela não é conhecida no meio da comunidade, aí ela sofre sozinha. Por quê? Porque não teve base, porque não teve fundamento. E quando as pessoas que desconstroem a sua vida com base profunda, ela consegue resistir à adversidade, ela consegue resistir às lutas e também se torna apoio para outras pessoas. Olha a diferença no início, pessoas sem base, uma base muito rasa. E eu já estou concluindo dizendo para você que a pessoa que edifica a sua casa, a sua vida na rocha que é Cristo, ela pode dizer como salmista:
ela pode expressar sua alegria igual Davi assim o fez. E acaba dando apoio. A pessoa que ela tem um sustento, a pessoa que tem uma base sólida, a pessoa que tem uma casa edificada em Cristo, ela passa por lutas também. Você vê, a chuva veio para as duas casas. Veio para a casa que estava na areia e a casa que estava na rocha. O vento veio para as duas casas, ou seja, a luta vem para mim, a luta vem para minha esposa, a luta vem para minha família, a luta vem para você. Pastor, mas qual a diferença? A diferença é aonde está a nossa casa, aonde está a nossa fé, onde está a nossa alegria. Qual que é o princípio da sabedoria? O princípio da sabedoria é temer a Deus. Qual que é os mandamentos? Um dos mandamentos é guardar a palavra do Senhor, é aplicar a palavra do Senhor. E quando nós temos essa experiência, nós acabamos sendo apoio para outras pessoas também. Uma edificação sólida, firme, ela acaba sendo apoio para um outro piso. Se a gente pode edificar um sobrado, a gente pode fazer um prédio, mas tudo depende da edificação. Você lembra lá no passado, lá no Rio, um apartamento que caiu e descobriram que, para a economia, esse apartamento foi feito com areia do mar? Quantas pessoas sofreram? Foi um acidente de grande porte naquela época, porque quiseram economizar. Não economize o seu relacionamento com Deus. Não economize o seu relacionamento com as pessoas. Tenha um relacionamento profundo. Tenha um relacionamento sólido, um relacionamento verdadeiro. Eu quero já estar concluindo com você. Temos que ter a nossa base edificada na rocha, que é Cristo Jesus. Tem uma passagem que Jesus ele convida Pedro, fala: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Pedro significa pedra, pedrinha, e Cristo ele é a rocha. Jesus convidou a Pedro para edificar a sua fé, edificar o seu ministério, o seu chamado em Cristo, na rocha. E quem foi Pedro? Pedro foi um grande homem de Deus. Pedro foi um homem que discursou e mais de 3 mil pessoas o aceitou Jesus e foi batizado na mesma tarde. E quem foi Pedro? Pedro foi aquele que ressuscitou mortos. Pedro foi aquele que a sua sombra curava enfermos. Pedro foi aquele que andou sobre as águas. Pedro foi aquele conhecido como um grande líder do segmento da igreja cristã. Algumas pessoas até titulam ele como o primeiro Papa. Sabe por que tudo isso aconteceu? Porque Pedro escolheu edificar a sua fé em Cristo. Pedro ele deixou de ter um relacionamento raso. Quando Pedro foi chamado, ele estava na beira do mar, raso, lavando as suas redes. Mas chega um momento, ele vai para o alto mar. Ele desce do barco, ele anda sobre as águas porque ele experimentou um relacionamento mais profundo com Deus, um relacionamento mais profundo com Cristo Jesus. Então nesta noite, eu te convoco, eu te convido a você edificar a tua vida. Eu te convido a você edificar a tua fé. Eu te convido a você apresentar a sua casa, a sua família, o seu lar, o seu ministério, o seu chamado. Edifica tudo isso na rocha que é Cristo Jesus. Não por troca, não por medo, mas reconhecendo o senhorio de Cristo. Reconhecendo o autor e consumador da nossa fé. Fica na paz, Deus te abençoe, um bom restante de semana e permita estar orando com você. Senhor meu Deus e meu amado Pai, nesses pequenos minutos, ó Pai, a Tua palavra nos desafiou a buscar um relacionamento mais profundo, a ter uma fé, uma vida edificada na rocha que é Cristo. Senhor, eu peço que o Senhor entre nessa casa, neste lar, nesse relacionamento, Pai, nesse momento que as pessoas sofrem ou passam, ou alguém da família, um parente, uma parentela, Pai, alguém querido, alguém que está passando por momentos difíceis, ó Pai, e por talvez não conhecer Cristo, que é a rocha, talvez ainda por estar
crescendo na caminhada cristã, ainda não tem um sustento, ainda não tem força, ou às vezes, ó Pai, as lutas foram maior que a fé, foram maior que a convicção, foi maior que a experiência. Deus, então eu peço que o Senhor sustente. Eu peço, ó Pai, que o Senhor entre com providência, Pai, trazendo calmaria, trazendo a paz que excede todo o entendimento, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus, conceda a esta família, conceda este amado, esta amada, esse querido, essa querida, este amigo, essa amiga que nos ouve, Pai, neste momento, nos ouve nessa noite. O Senhor conceda, Pai, a paz que excede todo entendimento. Tira, Pai, a tristeza, tira o desespero, tira a ansiedade, tira o medo. Pai, o Senhor acrescenta alegria, acrescenta fé, acrescenta o gozo, acrescenta a convicção, Pai, daqueles que nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Pai, que esta alegria que há no meu coração, esta pessoa possa sentir também, e que essa convicção que está dentro de mim, Pai, essa pessoa também possa ter a mesma certeza que a nossa casa está sendo edificada na rocha que é Cristo Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Cristo Jesus, amém. E graças a Deus. Amém. Deus te abençoe. Fica na paz. Um beijo no seu coração.